Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, você já me conhece dos vídeos anteriores, e hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre tronco de cone, que é uma figura bastante interessante e peculiar e que pode ter várias aplicações em sólidos que a gente tem dentro da nossa casa. Então, o que a gente vai relembrar primeiro? Vamos começar relembrando sempre, né? O que a gente já tem de conhecimento. O que é o tronco de um cone? O tronco de um cone é exatamente uma secção que eu vou fazer paralela à base do nosso cone, dividido em duas, onde uma parte vai ser o tronco do cone e vai ter um cone menor. Mas nós temos em casa um copo, por exemplo, que é um tronco de cone, que não há corte, né? Já está pronto lá o tronco. Mas como que a gente calcula esse volume e a área lateral desse tronco de cone? A gente já conversou no vídeo anterior a respeito disso. A gente vai ver agora umas situações, problemas envolvendo exatamente esse conceito do volume do nosso tronco de cone. Mas relembrando aqui, porque são situações que a gente vai resolver do nosso cotidiano, mas a gente precisa relembrar alguns conceitos aqui. Então aqui nós temos um cone, aonde nós vamos ter um plano que ele vai ser paralelo à base do cone, que vai fazer exatamente essa secção, formando o tronco de cone aqui embaixo e um cone menor em cima. Basicamente, a gente tem que saber identificar os dados aqui do nosso cone, do nosso tronco de cone. No nosso tronco de cone, nós vamos ter um raio maior, que é a base maior, tá? Só uma coisa, gente, não pense que a base maior sempre está no lado de baixo, pode estar invertido, né? Então, tomem cuidado, por exemplo, num lixeiro, num lixo de papel que a gente tem em casa. A base maior é a base de cima, não a base de baixo. Então, tomem cuidado, que às vezes a gente fixa, sempre é a de baixo. Não. A base maior, a gente chama de R maiúsculo, a base menor, a gente vai simbolizar pelo R minúsculo, e a distância entre a base maior e a base menor, nós vamos ter que vai ser a nossa altura do nosso tronco. Aqui do ladinho nós temos também a geratriz do nosso cone, do nosso tronco de cone. Bem, aqui no caso do nosso cone, nós já sabemos, no cone reto, o que gerava, o que fazendo a rotação dessa figura formava exatamente o cone, era o nosso triângulo retângulo. E aqui, vamos ver quem lembra qual é a figura plana que eu fazendo a rotação vai formar o tronco de cone. Quem falou trapézio acertou. Observem aqui, aqui nós temos o lado reto, aqui nós temos a base menor, aqui a base maior, e ele girando o nosso trapézio vai formar exatamente o nosso tronco de cone. Nós vimos no vídeo anterior que o volume do nosso tronco de cone vai ser dado por π vezes a altura do tronco de cone dividido por 3, que multiplica o raio ao quadrado do cone da base maior, mais o produto entre o raio da base maior pela base menor, mais o quadrado do raio da base menor. Fazendo essas operações, a gente vai calcular exatamente o volume do nosso cone. Vamos aqui para um exercício aqui, um exercício adaptado da FGV, né? Um dos principais vestibulares do Brasil. Uma mistura de leite batido com sorvete é servida em um copo, como mostra esta figura aqui. E já está algumas medidas aqui nessa figura. Se a parte de cima do copo há uma camada de espuma de 4 centímetros de altura, então determine aproximadamente a porcentagem do volume do copo ocupado pela espuma. Então eu quero saber qual que seria a porcentagem dessa espuma, porque o sorvete foi batido ali com leite, então formou uma espuma. Todo mundo já viu essa situação. Quero saber exatamente o volume dessa separação entre o sorvete, a parte mais densa embaixo, e a parte que ficou espumosa. Qual que seria a porcentagem em relação ao total? Então, nós vamos ter que calcular, obviamente, os volumes, por exemplo, do nosso cone e do nosso tronco de cone, que vai ser exatamente a espuma, para poder fazer essa porcentagem. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos a conferir.
Olá, pessoal. Esse exercício eu acho ele bem interessante porque ele está fazendo vocês pensarem. Tenho certeza que vocês pensaram bastante em fazer esse exercício. E está envolvendo conteúdos anteriores, né? Como porcentagem, que é um assunto que a gente aprendeu há muitos anos atrás e vai utilizar o resto da nossa vida. Então vamos organizar o nosso raciocínio aqui. Para resolver o problema, ele é uma porcentagem, não é verdade? Então eu vou fazer a relação entre o volume do cone maior, que seria 100%, em relação ao volume do cone menor ali. É uma das maneiras de resolver, não é a única maneira. E a gente vai fazer a relação aqui entre a altura do cone maior em relação à altura do cone menor. Vamos fazer a relação entre elas. Vamos utilizar exatamente essa relação. É uma das maneiras. Se você fez de outra maneira, não tem problema. Então aqui nós temos o volume do sorvete em relação ao volume do copo. Então o volume do copo seria o total. O volume do sorvete seria exatamente esse valor do copo de baixo. Está para H1 dividido por H. O H1 é a diferença exatamente, né, que seria desse nosso cone menor aqui, seria a diferença entre a altura total menos a do tronco ali. Então, portanto, essa altura 1 vale 16, em relação ao copo total, que seria 20. Tranquilo? Então, portanto, aqui a gente pode simplificar, vai dar 4/5, 4 elevado ao cubo 64, 5 elevado ao cubo 125. Portanto, o volume aqui do sorvete, eu isolando aqui, porque é exatamente o que eu quero saber, eu posso passar o volume do copo multiplicando. Então, portanto, o volume do sorvete é igual a 64/125 do volume do copo. Tranquilo? Fazendo a nossa divisão dos 64 por 125, deu 0,512 do volume do copo. Ou seja, multiplicando isso daqui por 100, porque ele está no valor decimal, nós sabemos que 51,2% do volume total do copo vai corresponder ao sorvete. Então, portanto, o volume ocupado pela espuma, que seria essa parte aqui de cima, vai ser a diferença de 100% menos o volume do sorvete, portanto, 48,8%. Alguém vai dizer, professor, nossa, eu fiz completamente diferente e deu o mesmo resultado. Dá para ser feito também, né? Usando outras estratégias, vocês poderiam resolver esse problema também. Eu optei por essa, que seria mais simples para a gente resolver. Vamos para o segundo exercício agora. Um tanque de armazenamento de uma fábrica possui a forma de um tronco de cone. Conforme ilustrado, nós temos aqui a ilustração. Determine a sua capacidade em litros. Nós temos que a base maior vale 3 metros, a base menor vale 2 metros e temos a distância entre as duas bases, que é a altura do nosso tronco, que vale 6 centímetros. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, como eu sempre falo, primeiro vamos organizar os nossos dados. Se a gente está organizando os dados, fica muito fácil. Eu quero saber a capacidade, então, mas primeiro vamos calcular qual é o volume total dele ali nos dados que a gente tem. Então, olhando aqui, nós temos que o raio maior é 3 metros, o raio menor 2 metros e temos que a nossa altura 6 metros, e não 6 centímetros, que eu falei antes, 6 metros, joia? Bem, agora, com base desses dados aqui já organizados, eu vou substituir na fórmula. Então, já tenho os dados, pego a fórmula para calcular o volume. Substituindo a altura, que vale 6, o raio maior, que é 3, raio maior 3 vezes o raio menor 2, e o raio menor 2. Fazendo toda essa continha aqui, vai dar 9 mais 6 mais 4, multiplicado. Aqui, ó, sempre que der para fazer simplificação, 6 dividido por 3, 2π. Substituímos aqui multiplicando. Ah, mas e se eu colocar a substituição? Não tem problema nesse caso. 2π vezes esse produto ali vai dar 38π metros cúbicos. Então, mania do centímetro hoje. 38π centímetros cúbicos. Mas isso ainda não é capacidade, porque capacidade a gente está acostumado a falar em litros, né? Então, nós já sabemos que 1 metro cúbico, quem não lembra, anote isso, que a gente sempre vai estar utilizando, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, tá? 1 metro cúbico, 1.000 litros. Como nós temos 38π metros cúbicos, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que substituir esse π por 3,14 ou o valor que o problema dá. Nesse caso, vamos usar o 3,14. Quando não fala nada, a gente usa 3,14. Então, portanto, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, 38π metros cúbicos vai ser 38.000 π litros. Substituindo 3,14, portanto, a capacidade dessa caixa que está guardando ali, né, ao reservatório, consegue armazenar até 119.320 litros. Porque capacidade normalmente a gente vai ter dado em litros, quando a gente está falando em coisas maiores, e mililitro, né, que seria a milésima parte do litro, quando ela tem volumes menores. Tranquilo, gente? Vamos agora para nosso terceiro exercício de aplicação do tronco de cone. Aqui, nós temos uma xícara, tem a forma dada na figura do lado. E aqui na figura do lado a gente já tem as dimensões dela, já conversamos a respeito. Todas as dimensões estão em centímetros. Qual é o volume máximo de café que pode ser colocado nessa xícara? Use o π igual a 13. Nesse caso, o problema está dizendo o valor de π, qual que você vai utilizar. Quando não falar nada, a gente normalmente usa 3,14. E quando ele diz use o valor, significa que você tem que fazer a substituição. Agora, olhando na figura, gente, vamos organizar os dados. Qual que é o raio maior? Bem, o diâmetro maior vale 5 centímetros, então, portanto, o raio maior vale 2,5 centímetros. O raio menor é aqui embaixo, que o diâmetro é dado que é 3, então, portanto, o raio menor é 1,5 centímetros. E nós temos a distância entre as duas bases, que é 4 centímetros. Já organizei os dados com vocês, peguem a fórmula do volume, calculem e a gente já volta a conferir o resultado que vocês obtiveram.
Então, galera, vocês viram a estratégia desse exercício, é bem tranquila. Como eu sempre digo, mesmo no exercício fácil ou exercício um pouco mais complexo, a organização do exercício é fundamental. Então, sempre pega essa técnica de organizar os dados que vocês têm. Então, olhando aqui, nós temos a figura, vamos organizar os valores. Nós temos que o diâmetro maior vale 5 centímetros, então, portanto, o raio maior vai ser 2,5 centímetros. O diâmetro menor é 3 centímetros, então, portanto, o diâmetro é o dobro do raio, o raio menor vai ser de 1,5 centímetros. E temos que a altura, que é a distância entre as duas bases, vale 4 centímetros. Joia? Agora a gente pode aplicar diretamente na nossa fórmula. Pegamos a nossa fórmula e vamos fazer a substituição. A altura vale 4, o raio maior 2,5, raio maior 2,5, raio menor 1,5 e o raio menor 1,5. Gente, eu sei que muita gente não gosta de fazer continha na mão, mas nesse momento eu já dou aconselho para vocês começarem a treinar, não pegar só na calculadora do celular ou a outro lugar. Comece a fazer esses treinos, para não deixar para o dia do vestibular ou o dia do Enem, vocês tentarem fazer, que vocês vão ficar nervosos e vai ser pior. É melhor vocês já irem se acostumando com o método que vocês vão precisar. Então, fazendo todas as operações aqui e substituindo o valor de π que foi dado, que é 3, né? Nós vamos fazer o produto aqui, então, portanto, o volume de café é 49 centímetros cúbicos. Eu até brinco, né? Que quantas xícaras dessa, quantos centímetros cúbicos, né, de café vocês tomam por dia? Eu garanto para vocês que eu tomo bastante. Já tomei mais, mas é uma bebida que me ajuda exatamente manter o dia. Mas aquele conselho, tentem usar o cafezinho sem açúcar para exatamente ver o sabor desse café, que é uma coisa bastante interessante. O meu dia não começa sem um café. Então, o que a gente viu hoje? Nós vimos exatamente que o tronco de cone é exatamente quando nós pegamos o cone e fazemos uma secção que tem que ser paralela à base e que vai formar o nosso tronco de cone e também vai formar um outro cone menor. E que para calcular o volume, hoje a gente trabalhou especificamente o volume, nós vamos usar esta formulazinha aqui. Π vezes a altura do cone, que a altura do cone é exatamente a distância entre as duas bases, dividido por 3, que multiplica pelo raio da base maior ao quadrado, mais o raio maior vezes o raio menor, mais o raio menor ao quadrado. Fácil, é tranquilo, tanto que você organize os seus dados para você poder resolver os exercícios. Nesse vídeo, a gente conversou especificamente sobre o volume de um tronco de cone. Espero que vocês tenham gostado e até breve.